Muito bem, vamos lá. A gente se encontra no Daf Yud Dalet Amud Bet, mais ou menos na metade da página. Tana Keivatei de Rav. A gente tinha uma discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Meir na Mishnah com relação a usar estacas, tábuas de madeira como schar, e Rav e Shmuel discutiram quando é a discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Meir. E a Gemara fala que tem uma braita que apoia Rav e tem uma braita que apoia a compreensão de Shmuel na discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Meir. A Gemara vai trazer as opções. Tana que vai ter de Rav, Tana que vai ter de Shmuel. Tem uma braita que apoia Rav, tem uma braita que apoia Shmuel. Tana que vai ter de Rav, tem uma braita que apoia Rav. Está escrito o seguinte na braita: Schacha benesarim sheleres. Alguém que usou de schach tábuas de eres, cedro, uma madeira. Shen Be'em Arba, que não tem quatro tvachim, divrei a kol ksherah. Ou seja, enquanto não tem quatro tvachim, todo mundo concorda que está kasher, tanto Rabi Yehuda quanto Rabi Meir. Yesh Be'em Arba, se tem quatro tvachim, de quatro tvachim para cima, Rabi Meir possui, Rabi Yehuda machshir. Rabi Meir fala que está passul e Rabi Yehuda fala que está kasher. Ou seja, a gente vê a discussão, ou seja, onde se encontra a discussão entre Rabi Meir e Rabi Yehuda, de quatro tvachim para cima, com a opinião de Rav. Amar Rabi Yehuda fala, Rabi Yehuda, Maseh Beshat HaSakana Shevianu. שהבאנו נסרים שהיו בהם ארבעה, ושיחקנו על גבי מרפסת וישבנו תחתיהם. Fala, Rabi Yehuda, certa vez, era chato sacana, era uma época que tinha um certo risco no cumprimento de mitzvot, para ir, voltar e construir a sucá. Era um pouco arriscado, e a gente trouxe Nessarim, a gente trouxe tábuas de madeira que tinham quatro tfachim, usamos isso de schach na mirpeset, sentamos lá, cumprimos a mitzvah de sukkah, e estava tudo em ordem. Ou seja, fala Rabi Yehuda, a gente vê que mesmo Nessarim de quatro tfachim, certo? Aqui a historinha de Rabi Yehuda eram tábuas de quatro tfachim, e cumprir a mitzvah com isso, assim falou Rabi Yehuda para mim, Amrula falando, Rabi Yehuda, me chama Reia, enche a tzakanat Reia. Para a Bilda, olha, falando para a Bilda, você me trouxe um caso, uma situação em que tinha lá risco de vida. Era uma época de perigo. Lá aceitaram coisas que geralmente não se aceita. Então a verdade é que realmente pode ser que quatro tefachim invalida a sucá. Lá não tinha opção. Lá era uma época de risco que não tinha como fazer de forma diferente. Então lá fizeram, mas não dá para provar de lá para outros casos. Então aqui vai ter de Shmuel, tem uma braita que apoia a opinião de Shmuel, que a discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Meir é quando tem entre 3 e 4 tefachim. Então realmente a gente tem duas compreensões para a discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Meir. Como fala a braita em nome de Shmuel, Schachá benesayim sheleres, se alguém fez de schach da sukkah, tábuas de madeira, de eres, de cedro, sheyesh baem arba, que tem quatro tfachim, divrei a kol psula. Todo mundo fala que está passul. Se tem quatro tfachim, de acordo com todas as opiniões, essa sukkah é psula, certo? Isso aqui vai de acordo com Shmuel, que acima de quatro tfachim, tanto Rabi Yehuda quanto Rabi Meir invalidam. Em baem arba, se não tem quatro, ou seja, é entre três e quatro, Rabi Meir possel, Rabi Yehuda machshir. Rabi Yehuda fala que está passul, Rabi Yehuda permite. O modelo Rabi Meir concorda שימש בין נסר לנסר כמלוא הנסר, שמניח פסל ביניהם וכשרה. Rameir concorda assim que se eu tenho tábuas de entre 3 e 4 tefachim, que é inválido, e eu coloco tábua schach kasher, tábua schach kasher, se eu vou intercalando dessa forma, Rameir concorda que a sukkah está ksherá. Mais para frente a gente vai ver exatamente como funciona essa situação, mas Rameir concorda que nesse caso está kasher. O modelo Rabiuda, embora ele falou que entre 3 e 4 tvachim a sukkah é ksherá, e mais que quatro é passul, Rabiuda concorda, que se a pessoa colocou uma tábua de quatro tvachim, com largura de quatro tvachim, que a tábua é inválida, mesmo assim a sukkah é ksherá, vem neshanim tartav. A sukkah está ksherá, mais pra frente também a gente vai falar exatamente aonde ele pôs essa tábua. Rabiuda concorda que embora uma tábua de quatro tvachim invalida a sukkah é inválida, desculpa, embora uma tábua de quatro tvachim é inválida como schar, mesmo assim a sukkah é ksherá, vem neshanim tartav e não pode dormir embaixo dessa tábua. Veshen tartav lo etzadech vatoi. Alguém que dorme embaixo dela especificamente não cumpriu a mitzvah de sukkah. Itmar. Aparece a seguinte opinião. Foi dito o seguinte. Afran al-Tzidem. Se eu tinha uma tábua de quatro tvachim, por exemplo, que é inválida,
ou de acordo com Rav para Rabi Meir, ou de acordo com Shmuel para todo mundo, eu tenho uma tábua de 4 tefachim que ela é inválida, e eu virei ela, coloquei ela de pé. De pé, ela não tem a largura, ela não tem a grossura de 4 tefachim. A grossura da tábua não tem 4 tefachim, embora a tábua por si só seja inválida se eu colocar ela normalmente. O que acontece se eu coloquei ela de pé? Ravuna matpsular, Ravuna amrei ksherá. Ravuna fala tapasul, porque a tábua é psulá. Então, mesmo que eu virei ela e ela não está na sua largura de 4 tefachim, ela está na grossura que é um tefach, por exemplo, a suká está, essa tábua ela não é schar kasher. Irav Hizda, Irav Baravuna fala, não, tá ksherá. Ela continua sendo ksherá, porque eu não coloquei ela na largura de 4 tefachim. Ikla Rav Nachman le Sura, certa vez Rav Nachman chegou na cidade de Sura. Ole Gabei Rav Hizda Rav Baravuna. Rav Hizda e Rav Baravuna foram encontrar Rav Nachman, foram perguntar para ele. Amreilei, perguntaram para ele, Avchan al Tzidei Mau. Perguntaram para Rav Nachman o que ele disse. Se eu virei a tábua e não coloquei ela na largura de 4 tefachim, tá cachorro, tá passul, amarleu, psulá. Falou Rav Nachman que a suká está psulá. Por quê? Na suká shivudim shel matechet. Fala Rav Nachman por que está inválido? Porque esse ishak não é kasher? Porque a tábua, na hora que ela tem 4 tefachim e ela virou psulá, é como se fosse um espeto de metal, certo? O metal ele recebe tumá, ele é inválido para shach, então na hora que essa tábua ela tem a largura de 4 tefachim, ela é como se fosse uma tábua inválida, então mesmo que eu inverto ela, eu coloco ela de pé, continua sendo pasul. Amaleu Ravuna, falou para eles, falou Ravuna, Ravuna dizia que é, desculpa, Rav Hizda e Rav Ravuna, eles falavam que é kasher, certo? E aí, quando eles perguntaram para Rav Nachman falou que é pasul, porque virou algo inválido. Amaleu Ravuna, lo amrei lechu, amrei kevati. Falou Ravuna para Rav Hizda e Rav Ravuna, que queriam cacherizar essa tábua. Não falei para vocês, olha, Rav Nachman está falando como eu disse, que essa tábua está inválida. Amrulei, falaram Rav Hizda e Rav Ravuna para Ravuna, eles achavam que é kasher. Rav Nachman falou que é pasul. Eles falaram para Ravuna, que já tinha dito que é pasul, o Mia Marlan Martama Velocabrina Minei. Falaram para Ravuna, você não falou o motivo? Se você tivesse explicado o motivo, se você tivesse explicado que essa tábua se torna uma tábua psulá, porque ela tem a largura de 4 tefachim, a gente concordaria, mas você não falou. Amarleu falou Ravuna para eles, o mi baitu minai tama velo amrei lechu. Vocês não perguntaram o motivo? Se vocês tivessem perguntado o motivo, teria explicado para vocês. E estaria ótimo, mas vocês não perguntaram. Leima Messailei, vamos dizer que tem uma braita que apoia a opinião dele. Está escrito o seguinte na braita: Einamachzeket kedei rosho verubo veshulchano. Se eu tenho uma sucá que não é grande o suficiente, não cabe dentro dessa sucá roshó, rubó e shulchanó. A cabeça, o corpo e a mesa da pessoa. Uma sucá pequena. Ou shenifritzá bapirtzá que deixa isdaker bagdi bevatrosh. Ou a sucá, a parte de baixo das paredes, a parede tem que chegar até o chão. Se a parede não chega até o chão, tem uma altura mínima necessária. O que acontece se abrir um buraco lá embaixo, na parte de baixo da parede da sucá, que o gdi consegue passar por baixo, certo? O animal consegue entrar e sair da sucá, e sem problema nenhum, certo? Que é uma altura de 3 tefachim, 24 centímetros. O que acontece então fala Braita, se quebrou a parte de baixo da parede, ou se eu coloquei na minha sucá um nesser, uma tábua que tem 4 tefachim, mesmo que eu só tenha colocado 3 dos 4 tefachim na minha sucá, Tvachim, psulá, a sucá está inválida. Então, em qualquer um desses casos, uma sucá muito pequena, ou uma sucá que a parte de baixo da parede quebrou e o animal consegue entrar e sair, ou se eu tinha uma tábua de 4 tefachim e eu coloquei só 3 desses 4 tefachim na minha sucá, isso daqui está inválido. Eridame, como está tratando? Como eu coloquei 3 de 4 tefachim? Lav que gonte, avchan al tzidem. 3 de 4 aparentemente está tratando de uma tábua que tem largura de 4 tefachim, grossura de 3 tefachim, e eu coloquei ela invertida, coloquei ela de pé, e está escrito que está passul. Então, a priori, isso apoia a opinião de Ravuna e Rav Nachman, que
uma tábua de 4 tefachim, que eu coloquei ela de pé, mesmo que agora ela só tem 3, está inválido. Então, talvez essa braita apoie a opinião de Ravuna e Rav Nachman. Falar Gemara, não necessariamente. Acha bemais, que aqui está tratando em qual caso? Que gondeancha afuma de metal elta. De ail telata legav, veaf que levar. Fala, "Mas não, aqui está tratando o seguinte: está tratando que eu tinha uma tábua de 4 tefachim e eu coloquei ela no canto da minha sucá, na ponta da minha sucá. E aí 3 tefachim estão em cima das paredes, dentro da sucá, e um tefach ficou para fora. Ou seja, eu coloquei ela na largura dela, na largura de 4 tefachim, só que 3 tefachim ficaram para dentro da sucá e um tefach ficou para fora. De avelei pesele yotzem na sucá, vechopetze yotzem na sucá, nidon que sucá. E aparece na Mishnah, que a gente vai ver mais pra frente, que tem algo chamado Pesel Yotzem Nasukah, o schach que ele continua além das paredes, ele é considerado como se fosse parte da sucá. Então, você tem, por exemplo, eu tenho uma sucá que o schach dela continua além das paredes, aquela parte embaixo do schach sem paredes é considerado como se fosse parte da sucá, e eu posso sentar lá. Agora, no nosso caso, vai ficar ao contrário, vai ficar uma rumra, vai ficar proibido. Por quê? Porque esse último tefach que está além das paredes, eu não desconsidero ele, eu considero ele como parte da sucá. Então, embora só 3 dos 4 tefachim estejam na parte da parede, o quarto tefach é considerado como se fosse parte da sucá. Então, eu coloquei um schach, coloquei uma tábua de schach de 4 tefachim e ela é inválida, por isso é passuro. Ou seja, eu não posso provar dessa braita que se eu colocar uma tábua de 4 tefachim em pé, está inválido, porque está tratando que eu coloquei 4 tefachim com 3 dentro e um tefach fora, e por isso está inválido, porque a parte fora, a parte além das paredes, é considerada como se fosse parte da sucá. Mas pode ser que se eu colocar de pé, pode ser que está inválido ou não. Então, a discussão entre Ravuna e Rav Hizda pode se manter. Dessa braita, não dá para provar para nenhum dos dois lados. Bom, chegamos à Mishnah, deve ter Tvav Amud Aleph, a gente vê essa Mishnah na continuação. Escolha.